Em um ano de grandes estreias que dividiram opiniões, o cinema provou mais uma vez que ainda sabe surpreender. As histórias que a gente assistiu em 2025 disseram muito sobre o nosso humor, sobre as nossas angústias e até sobre o jeito que a gente consome cultura. Entre fenômenos do streaming, retornos ousados ao cinema e algumas promessas que ficaram pelo caminho, o audiovisual passou por mais um daqueles ciclos que revelam para onde que o público está olhando e o que que o público está evitando olhar. Eu sou Laura Couto e hoje quem me ajuda a destrinchar esse panorama audiovisual é o colunista da 98 News, Rodrigo James. James, obrigada por ter topado passar por essa trajetória cinematográfica, fazendo uma retrospectiva do que foi o ano de 2025. Oi, Laura, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está nos vendo e ouvindo, todo mundo da 98 News, todo mundo que não é da 98 News ainda, vem com a gente. E eu adoro esses desafios que são propostos para a gente tentar fazer um panorama, mais do que a gente fazer, às vezes, lista de melhores do ano, piores do ano, alguma coisa assim, é a gente tentar entender para onde que isso está indo, né? Com certeza, existe aquela máxima, né, que a vida imita a arte imita a vida. Quando a gente olha para o ano de 2025, o que que a arte imitou da vida e o que que a vida imitou da arte? Qual que foi a linha narrativa geral aí do audiovisual? Foi um ano mais ousado ou um ano mais seguro na sua avaliação? Olha, eu acho que não só 2025, mas o cinema já vem há alguns anos sendo menos ousado. Menos ousado no sentido de apostar em fórmulas, apostar em IPs, né, que é o novo nome que se dá para propriedades intelectuais, não se fala mais franquias, mas propriedades intelectuais, apostar no seguro. Mas por que apostar nesse seguro? Ou pelo menos o que eles acham que é seguro, a gente vai falar sobre isso também. Porque o cinema precisava de uma recuperação. A gente veio da pandemia, de alguns anos de pandemia, todo mundo sabe que o cinema caiu a zero, e aí precisávamos de recuperar, ou eles precisavam recuperar as bilheterias, as grandes produtoras precisavam compensar financeiramente as perdas da pandemia, então nada melhor do que apostar no seguro. O sentimento que eu tenho é que essa aposta no seguro veio desde a pandemia e 2025 já começou a ser um ano em que essa aposta no seguro já causa uma certa interrogaçãozinha, porque o seguro nem tá tão seguro mais assim. As IPs, as franquias, as apostas que pareciam ser certeiras não foram tão certeiras assim em determinados momentos. Então o que eu sinto é que 2025 ainda foi aposta no seguro. Acho até que 2026 também vai ser um pouco essa aposta no seguro, mas as asinhas já estão sendo colocadas para fora, já tem coisas novas aparecendo e que podem apontar um novo caminho para essa indústria. E pensando em lançamento, James, o que que mais marcou para você pensando em estreias e por que que esses títulos se destacaram? Eu queria que você trouxesse aqui para o nosso ouvinte três estreias que foram mais marcantes desse ano e não necessariamente precisam ser marcantes no sentido positivo, não. Teve alguma que não te agradou, que você estava com muita expectativa e na hora que foi assistir ficou meio desapontado? Sempre tem, né? Eu vou falar de algumas aqui. Eu acho que logo no primeiro semestre do ano, a gente teve uma que existia uma grande expectativa em torno dela, que era o Superman. O novo Superman, a nova fase da DC, a nova fase da Warner agora, como tudo debaixo do guarda-chuva agora do James Gunn. E o público de quadrinhos é um público muito exigente, não aceita qualquer coisa. A gente já teve outros heróis, outros Supermans sendo colocados e colocados de lado e deixados de lado. Tem sempre aquele Superman que uma pessoa gosta, tem sempre o Superman que o outro gosta e tal. E esse Superman correspondeu às expectativas. Foi realmente um filme muito bom e que apontou. A gente está falando aqui de caminhos
pode ser que a DC tenha encontrado o seu caminho dentro dessa nova história que eles estão construindo, dessa nova fase que a DC está construindo dentro da Warner. Acontece que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, porque a Warner vai ser vendida para Netflix ou para Paramount, o que vai acontecer não sabemos, mas que o caminho foi encontrado, e isso com certeza foi. Eu acho que teve um outro, falando ainda de blockbusters, teve um outro filme que surpreendeu positivamente, não pelo fato do tema, mas porque realmente foi um filme muito bom e muito gostoso de assistir, que foi o filme da Fórmula 1. F1, o filme. Um filme que poderia. Um filme para públicos específicos, para quem gosta de esportes, para quem gosta de Fórmula 1, mas eles souberam direitinho dosar isso tudo e colocar Brad Pitt na frente da tela. Então, quem não gosta de esporte, quem não gosta de Fórmula 1, mas gosta do Brad Pitt, foi ao cinema assistir e foi sim um dos grandes sucessos de bilheteria do ano. Agora, a gente teve um filme que estreou no primeiro semestre, mas até hoje a gente está falando nele, que esse sim, eu estava falando anteriormente sobre caminhos que podem ser trilhados daqui para frente. Acho que esse filme ele aponta um caminho bem interessante, que é o Pecadores. É um filme original, com um roteiro original, ou seja, não é propriedade intelectual, ele não surgiu de um livro, não surgiu de um quadrinho, de um game, ele é completamente original. Um filme escrito e dirigido pelo Ryan Coogler, que é um diretor que já vinha de ótimos trabalhos. Ele é o diretor, por exemplo, do Pantera Negra, ele é o diretor dos filmes Creed. Ele tem essa estética de trabalhar esses temas ligados aos negros. E esse filme ele fez uma mistura ali de história da música, história do blues, história dos negros nos Estados Unidos nas décadas de 50, 60 e ainda fez um filme de vampiro. Tudo em um filme só. Foi um filme tão bom que ele estreou no primeiro semestre e a gente está falando dele até hoje, por quê? Ele muito provavelmente, eu não sei que dia que você está nos assistindo, mas esse filme provavelmente vai ser indicado ao Oscar de melhor filme. E isso é raro para filmes que estreiam no primeiro semestre. O filme realmente tem que ser muito bom. Ele teve uma sobrevida agora, foi relançado. E esse filme aponta um caminho por ser exatamente isso. Um filme original que foi muito bom, considerado um dos melhores filmes do ano por quase todo mundo e rendeu. Ele teve uma bilheteria muito acima do esperado, o que mostra que o público não quer só ver heróis e IPs e coisas do tipo, não. O público está aberto para assistir histórias originais. E aí, eu acho que tem um outro destaque positivo. Daqui a pouco eu vou falar dos negativos também, tá? Tem um outro destaque positivo que é um filme que muito. Um filme, não, uma animação, um filme de animação que muito pouca gente viu, mas que também mostra um caminho bem interessante, que é um filme chamado Neza 2. O título é um título em chinês, porque é um filme chinês. Neza 2, que é a continuação do Neza 1, que se você quiser assistir, está no Prime Video. O Neza 2 ainda não está disponível em streaming. É um filme. Foi o grande campeão de bilheteria do ano no mundo. Não nos Estados Unidos, não no Brasil. Neza 2 rendeu quase 2 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, o segundo lugar em bilheteria mundial no ano, até agora, até o momento dessa gravação, foi Lilo e Stitch, com 1 bilhão. O Neza 2 rendeu o dobro do segundo lugar. O que mostra que filmes que agradam ao público chinês também têm um lugar no futuro do cinema. O público chinês, se os filmes hoje, se as produtoras, se as companhias quiserem pensar em bilheteria, tem que pensar em filmes que agradam na China. Se o filme não agradar na China, o filme está fadado ao fracasso, fadado a não ter uma bilheteria condizente com isso. Então, talvez seja um caminho a se pensar filmes que agradem a China, filmes feitos na China, que agradem no mundo todo, alguma coisa envolvendo a China. Assim como que envolva a Coreia.
porque a gente teve o fenômeno Guerreiras do K-pop, um filme que estreou na Netflix, um filme que muita gente não acreditava, a Netflix não acreditava nele, tanto que colocou ele lá para tocar sem muita promoção e o filme estourou de tal forma que a gente tem até peça de teatro pirata baseada nas guerreiras do K-pop. Tá em cartaz. Eu vi coisa aqui em Belo Horizonte baseada em guerreiros do K-pop. E vem aí um segundo. É um filme produzido pela Sony. Um filme, uma animação produzida pela Sony e que junta animação própria para crianças, público infanto-juvenil, com K-pop. É uma mistura perfeita. Eu não consigo entender por que a Netflix não acreditou nesse filme. Esse filme tinha tudo para dar certo. Então, tá aí outra tendência. Filmes infantis, infanto-juvenis, e que juntem e que falem sobre a Coreia, falem sobre temas da Coreia, que falem sobre K-pop, tá? Se você fizer esse tipo de coisa, é bilheteria na certa. E aí, eu acho que assim, dá pra gente dizer que esses foram os destaques, além, se a gente pensar em destaques de filmes que não sejam os blockbusters de cinema e tal. Eu já falei do filme do Ryan Coogler, mas eu queria falar de outro que é provavelmente o filme mais forte que a gente vai ver aí, candidato ao Oscar de 2026, que é Uma Batalha Após a Outra. Filme de um cara que tá aí há décadas fazendo filmes bons, que é o Paul Thomas Anderson. E é um filme que arrebatou, conquistou todo mundo, um filme absolutamente perfeito, daqueles filmes feitos para serem vistos no cinema. E quem viu no cinema, quem viu em especial numa telona, numa tela IMAX, sabe do que eu tô falando. Tem pelo menos uma sequência nesse filme que é absolutamente irrepreensível e quando você vê numa telona, ela toma outra proporção. E um filme também original, não é baseado numa propriedade intelectual, é baseado em uma história, mas assim, muito pouco a ver com a história. Ele pegou um livro e construiu um roteiro original em cima disso. E é um filme que também deu bilheteria, deu muito certo e aponta para o mesmo caminho do Pecadores. Histórias originais com temas adultos e que a gente achava que poderiam até estarem extintos do cinema, porque eu particularmente acho que filmes como esse estão cada vez mais fadados a irem direto para o streaming, mas quando insistem em lançar no cinema, a prova tá aí. Tanto Pecadores quanto Uma Batalha Após a Outra são ótimos filmes, renderam bilheteria e devem ser premiados com Oscar. E que respiro que é ter um filme que é inovador, que não é baseado em nenhuma outra história, que tudo que tá ali é inédito. É muito gostoso ver filme que é original. Pecadores foi um dos meus favoritos também para esse ano de 2025. Mas eu queria também o seu olhar daqueles que ficaram ali na listinha de decepção. Prometeram muito, mas não entregaram muita coisa, não. Ou às vezes Olha, nem prometeram muito, né? Às vezes já prometeram pouco e entregaram pouco. é, eu vou falar de um filme e uma IP, uma propriedade intelectual. A propriedade intelectual é a Marvel. Eu acho que a Marvel foi a grande decepção no ano. A Marvel que já vinha de uns anos capengas e esse ano prometia muito com a volta do Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, estreou no meio do ano. E teve aí uma repercussãozinha, aquela repercussão normal de filmes da Marvel, mas ele não sobreviveu àqueles meses, aquelas semanas ali da sua estreia. Estreou em streaming depois, já está disponível no Disney Plus, mas ninguém deu bola para ele. E antes disso, a gente tinha tido o Thunderbolts. Thunderbolts foi um filme que depois foi até renomeado, né? Quem assistiu o filme sabe por quê, ele foi renomeado para Novos Vingadores. Mas o Thunderbolts é um grupo de segundo escalão ali da Marvel, vai até atuar no futuro da Marvel, mas é um filme que muito pouca gente viu. Também teve o seu sucesso ali naquelas semanas do lançamento e depois sumiu. Todos os anos a gente fica falando, agora a Marvel vai. Esse ano a Marvel vai, esse ano a Marvel se recupera, mas desde a pandemia que a gente está nesse eterno.
vai se recuperar. O que deixa a interrogação: será que vai se recuperar? Já existe a história da fadiga de heróis. Tem muito filme de herói. Tanto Marvel, agora DC também, tem muito filme de herói, muita série de herói. A própria Marvel faz filmes, faz séries. Esse ano ela inclusive repensou sua estratégia. Várias séries que ela iria lançar esse ano, ela jogou pra frente ou até cancelou. As séries da Marvel esse ano passaram completamente batido. Ninguém assistiu as séries que a Marvel. E se a gente pensar até lá atrás, quando a Marvel começou com séries WandaVision, por exemplo, existia uma expectativa muito grande em torno disso. Mas isso foi por água abaixo e a Marvel repensou toda a sua estratégia e dá para dizer que é um dos flops do ano. Será que no ano que vem vai continuar sendo flop? No ano que vem a gente tem um novo Homem-Aranha. No ano que vem a gente tem um novo Vingadores. Pode ser que não seja flop, mas é aquela eterna interrogação. E a outro ponto negativo que eu queria falar é um filme que eu tinha uma expectativa muito grande. É um filme que não funcionou pra mim. Eu sei que pra muita gente funcionou. Pra muita gente esse filme tá até aí em listas de melhores do ano, mas que é o Frankenstein. O Frankenstein do Guilherme Del Toro, para mim, é um filme muito banal. Eu consigo ver méritos nele no visual. Eu acho que o visual do Frankenstein, o visual dos filmes do Guilherme Del Toro são todos irrepreensíveis. E esse não deixa de ser. Mas para mim é o que sobra nele. É um filme bem literal ao romance original do Frankenstein, mas que é uma história que a gente já conhece. Todo mundo conhece. Eu acho que o filme não tem uma profundidade que uma nova versão do Frankenstein pediria. Então, para mim, não funcionou. Para mim, foi a grande decepção do ano. Ah, e eu acho que é uma aposta recente, a gente voltando a falar de apostas, né? Que podem até dar com os burros na água. A gente tá vendo aí muitas apostas nessas histórias clássicas de monstros. Então a gente teve Nosferatu, que foi um bom filme esse ano, logo no início do ano. A gente teve o Frankenstein esse ano, teve um Lobisomem esse ano que também passou completamente batido. No ano que vem a gente já vai ter um novo Drácula, a gente vai ter a noiva do Frankenstein. Então existe também essa aposta. Parece que é uma nova IP, né? Uma nova propriedade intelectual, filmes de monstros clássicos da literatura que estão sendo filmados e refilmados, trazidos à tona novamente. Parece, de vez em quando Hollywood volta com umas modas, né? Então parece que essa moda desses monstros clássicos tá voltando. Vem aí o novo Retorno da Múmia, né? Vem uma nova versão de Retorno da Múmia. Mas esse Frankenstein para mim foi uma grande decepção. Eu gosto muito do Guilherme Del Toro, mas acho que não funcionou. Espero até que o Noiva de Frankenstein, que é um filme com uma visão feminina da Maggie Gyllenhaal, tomara que ele não me decepcione no ano que vem. A gente falou, James, dos filmes que foram bons, dos filmes que decepcionaram, e eu também queria ser o olhar daqueles filmes que foram bons, mas que foram subestimados. Algum filme que você acha que teve pontos muito positivos, mas que o público ainda vai demorar para poder descobrir. Passou um pouco batido nesse ano, mas ainda tem potencial para ser redescoberto, como tantos outros filmes já aconteceram situações semelhantes, né? Ah, eu vou falar de um que eu vi logo no início do ano. No início do ano, assim, lá para março, abril, e que me surpreendeu porque que muita gente não falou desse filme, que é o Código Preto. Código Preto é um filme do Steven Soderbergh com o Fassbender, Michael Fassbender. E é um filme que fala de espionagem, é um filme de espionagem de um casal vividos pelo Michael Fassbender e pela Kate Blanchett. E é um filme com poucos personagens. Você vê que é um filme feito com muito pouco dinheiro, mas um roteiro e uma direção tão bons. E é um filme que te entretém de tal forma. Só que ele foi lançado numa época muito estranha, entre março e abril. Ele passou batido. Muito pouca gente nem sabe que esse filme existiu. E é muito curioso que ele foi lançado 15 dias depois de outro filme do Steven Soderbergh, mas que veio de 2024, chamado Presença. Um filme de terror, também quase todo
construído ali numa casa em torno de uma de um fantasma, né? É um filme muito curioso, que é um filme feito sob o ponto de vista do fantasma que assombra a casa. Ele mudou o ponto de vista. É um filme também muito bom. Dois filmes do Steven Soderbergh, lançados num espaço de 2 semanas, entre um e outro. Mas o Código Preto é um filme que eu queria que muita gente descobrisse e redescobrisse, porque é um filmaço, um dos melhores filmes que eu vi em 2025. Infelizmente, eu acho que é daquelas coisas que estreia sem campanha nenhuma, aí acaba passando batido em meio a outras estreias daquela semana ou daquele mês, fica uma semana em cartaz e depois sai. Existe isso na história do cinema. Muitos filmes bons que às vezes ficaram uma semana em cartaz e partiram dessa para melhor. Mas então fica aqui a dica: Código Preto é uma ótima surpresa. E eu queria falar de um outro filme aí brasileiro, que é um filme brasileiro, mineiro, Belo Horizontino. Aliás, Belo Horizontino não, feito em Contagem, que é o último episódio. O filme da Filmes de Plástico, que sim, fez um sucesso aqui em Belo Horizonte, ficou semanas em cartaz aqui, por motivos óbvios. O filme é daqui, todo mundo daqui quis ver e tal. No Brasil, eu sei que ele teve um circuito bem interessante, mas eu acho que ainda pouca gente assistiu. O filme é da Filmes de Plástico, que é talvez a principal produtora de filmes aqui de Belo Horizonte hoje. E eu queria que todo mundo assistisse, porque é uma história, é um filme daqueles coming of age, que são filmes de adolescentes aprendendo a ser adultos e crescendo, né? Ambientado ali em Contagem, do Jardim Laguna, que conta a história de um menino, na verdade é o ponto de partida, né? De um menino, um adolescente, que vira pra paquera dele da escola e diz que ele tem o último episódio da série Caverna do Dragão para assistir. Esse último episódio que todo mundo sabe que não foi feito, né? Para assistir, convida ela para assistir em casa e ele aí tem que produzir esse último episódio com a ajuda dos amigos. É um filme que tem muito a ver com a série Anos Incríveis, com filmes como Conta Comigo, todo esse universo Goonies, né? Todo esse universo adolescente que a gente cresceu assistindo, principalmente eu que cresci assistindo esse tipo de filme na década de 80, 90, todo esse universo é trazido e ambientado ali em Contagem, uma direção de arte absolutamente maravilhosa. E é um filme que me emocionou muito. E todo mundo, eu fui na coletiva com o diretor, com o Maurílio, de lançamento do filme, e impressionante que todo mundo estava emocionado e o Maurílio se emocionou vários momentos ao contar a história do filme. Só por isso dá para vocês entenderem que é um filme que emociona todo mundo que vê. Então eu queria que todo mundo prestasse atenção e quando ele for para streaming, quando estiver aí nos meios digitais, assistam o último episódio, filme mineiro, Belo Horizontino, aliás, feito em Contagem. Já que você puxou a sardinha para poder falar sobre produções nacionais, eu acho que não tem como a gente fazer uma retrospectiva do ano de 2025 sem falar sobre esse ano que acho que criou um frenesi que há um tempo acho que a gente estava demandando e precisando para o cinema brasileiro, claro, com a indicação de Ainda Estou Aqui para o Oscar, vencendo como melhor filme internacional, Fernanda Torres virando fantasia de carnaval, criou-se um frenesi muito grande para o cinema brasileiro. Isso foi acompanhado ao longo dos meses de 2025 com os lançamentos. Você sentiu que houve realmente uma mobilização com o cinema nacional? Em que cenário que a gente encerra 2025 pensando nos lançamentos desse ano? Eu acho que 2025 foi um ano mágico para o cinema brasileiro. Foi o ano em que o cinema brasileiro ganhou o seu primeiro Oscar. Então, só por isso, a gente já tem que colocar esse ano como uma espécie de divisor de águas na própria história do cinema brasileiro. História essa que é das histórias, das cinematografias mais ricas do mundo. E eu não tenho dúvida hoje em dizer que o Brasil tem das cinematografias, das melhores cinematografias, das mais diversas cinematografias do mundo. Não tem, assim como o nosso país é diverso, assim como a gente tem vários Brasis em um só Brasil, a nossa cinematografia também
vai nesse sentido. A gente teve desde o próprio Ainda Estou Aqui, que a gente teve ele todo esse ano, mas ele é um filme do ano passado, né? Mas se a gente for pegar filmes que foram para o cinema ou para streaming esse ano, a gente vai ver tanta coisa diferente. A gente tem, por exemplo, Homem com H, uma cinebiografia do Ney Matogrosso. Cinebiografia é um gênero que eu particularmente tenho ressalvas, porque precisa ser muito bem feito e precisa ser muito é, verdadeiro, não fiel à história real, porque isso é outra história. Eu acho que O Homem com H é um filme que faz jus à história do Ney Matogrosso. É verdadeiro a quem é o Ney Matogrosso. Não à toa o Ney participou ativamente do filme, o Jesuíta Barbosa está excepcional no papel principal, então é uma cinebiografia que vale a pena. A gente teve, eu já falei do último episódio, que é um dos meus filmes preferidos desse ano. A gente teve um filme que eu tô até na dúvida se ele é de 2024 ou de 2025, mas eu sei que ele estreou comercialmente em 2025, então eu vou considerar como sendo de 2025, que é o Oeste Outra Vez. É uma espécie de faroeste brasileiro, focado em dois homens, uma masculinidade tóxica e latente em torno de uma mulher, estrelado pelo Ângelo Antônio e pelo Babu Santana. E é um filme que também, de novo, assim como o último episódio, muito pouca gente viu, mas quem viu saiu absolutamente maravilhado, com a proposta e com o que conseguiram alcançar nesse filme. A gente teve o Manas, que é um filme ambientado no Pará, que esteve na moda, né? O Pará esteve muito na moda em 2025. Além do Manas, a gente teve uma série na Netflix chamada Psica, que trabalhou mais ou menos com o mesmo tema, mas com abordagens diferentes. Manas conta a história de uma família ali vivendo na periferia de Belém. E envolve prostituição, tráfico de meninas, envolve prostituição, envolve tudo ali daquele submundo da Amazônia. O Psica, a série, também trabalha os mesmos temas, mas com abordagem um pouco diferente. A gente teve o Último Azul, que ganhou prêmio no Festival de Berlim, logo no início do ano, e a gente achou que ele fosse até um dos indicados ao Oscar. Muita gente achou que ele fosse ser o representante brasileiro no Oscar. E a gente teve também O Filho de Mil Homens, dois filmes com Rodrigo Santoro, né? Então, o Rodrigo Santoro esteve muito em alta nesse ano. O Filho de Mil Homens estreou agora na Netflix. Mas não dá pra gente falar de 2025 sem falar do Agente Secreto, que acho que foi o grande filme brasileiro de 2025. É o nosso representante no Oscar e a gente já tá vendo o sucesso que esse filme tá fazendo, não só no Brasil, mas lá fora. Já ganhou prêmios, tá aí indicado pro Globo de Ouro. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser indicado ao Oscar. Eu não sei a quais categorias. Ele deve ser indicado a melhor filme em língua não inglesa, né? Melhor filme internacional, que é a categoria no Oscar. O Wagner Moura tem sim grande chance de ser indicado ao Oscar de melhor ator. Ele já está ganhando prêmios. E aí vem todo aquele gostinho. Será que vai de novo? Né? Será que a gente tem de novo? Agora, não é coincidência que isso está acontecendo com o Brasil logo depois de Ainda Estou Aqui. Lá atrás, quando Ainda Estou Aqui foi indicado e teve toda a história dele com o Oscar, eu falei isso. Eu falei o seguinte: Ainda Estou Aqui. A gente ainda vai demorar para entender o legado de Ainda Estou Aqui, mas o mais importante, independente de Oscar, isso foi antes dele ganhar o Oscar, o mais importante é a repercussão que esse filme está tendo lá fora, porque isso faz com que as pessoas lá fora olhem para o Brasil e olhem com um outro olhar. Olhem com aquele olhar de esse país tem coisas interessantes no cinema. Tem histórias. Tem gente que sabe contar história. Vamos olhar com mais cuidado. E as atenções do mundo mudaram. Então hoje você tem praticamente todos os festivais do mundo tem um filme brasileiro. Isso não era assim. A gente teve ao longo da história
filmes brasileiros indo para festivais famosos, Cannes, Veneza, Berlim e tal, sendo premiados, mas não tinha uma frequência. Agora a gente tem, a gente vem aí de 2 ou 3 anos seguidos com filmes brasileiros e cineastas tendo presenças em festivais e chegando até o ápice, que é o Oscar. Eu acho que por isso que eu digo que Ainda Estou Aqui é divisor de águas, porque agora a gente vai ter uma frequência. Toda vez que um filme brasileiro tiver um tema interessante, um tema internacional, esse filme vai ter um outro olhar com os programadores de festival, com os votantes de academia, com os votantes de todos os prêmios. E tá aí o Agente Secreto, que, na minha opinião, eu acho até que é um filme com uma temática menos universal do que Ainda Estou Aqui. Ele é um filme bem brasileiro, muito mais brasileiro, no caso brasileiro recifense, pernambucano, do que o Ainda Estou Aqui. Então, talvez ele tenha um pouco de dificuldade, então, a penetração dele não seja tão capilar quanto foi Ainda Estou Aqui. Mas é um filmaço. Trata-se de um filmaço, para mim é o melhor filme do Kleber Mendonça, e torço muito por ele. Torço para que a gente veja esse filme conquistando. E claro, né, gente? Torço muito pelo Wagner Moura, que é talvez o melhor ator dessa geração aqui no Brasil. E a gente já sabe disso há um tempo, mas Hollywood está descobrindo isso. Eu falo que o Wagner Moura tem. Já tô até entrando no assunto Oscar. É, o Wagner Moura tem uma chance maior, às vezes, do que a Fernanda Torres de ser premiado, de ser indicado. Eu quase posso cravar que ele vai ser indicado. Mas ele tem uma chance maior porque ele tem uma grande diferença em relação à Fernanda. Ele já está em Hollywood. O Wagner Moura já tem feito trabalhos consistentes, desde Narcos, passando por muitos outros filmes, Guerra Civil, que ele fez há 2 anos atrás. Então ele já está lá, já está filmando, está se preparando, inclusive, agora para dirigir um filme lá fora, com um elenco de atores, Elizabeth Moss e não sei quem, um elenco de atores gringos, ele, inclusive. É, então é um cara que já tem um reconhecimento, já está dentro da indústria. As pessoas já sabem quem ele é. Em que pese o filme ser falado em português, e a gente sabe que a barreira da língua é a barreira da língua ainda para Hollywood. Mas eu acho que por esse motivo as pessoas podem olhar e falar: ah, eu sei quem é esse cara. Ele que fez aquele outro filme, ele fez aquela outra série que eu gostei muito, e dá um voto nele. Vamos aguardar para ver. Eu acho interessante porque quem acompanha esse processo pré-Oscar, né, sabe que essa campanha pré-premiação conta bastante, né, para votação no Oscar. Ela começa com alguns meses de antecedência, e a gente está quase que falando rotineiramente, Wagner Moura aparecendo em listas da Variety, listas estrangeiras, ganhando prêmios internacionalmente. E como que a gente pode comparar, James? Se tem como comparar algum tipo de semelhança no movimento que foi feito com Ainda Estou Aqui, né? Ainda Estou Aqui também teve uma divulgação muito forte fora do Brasil. Mas há semelhanças no trajeto que foi percorrido com Ainda Estou Aqui, no caso de O Agente Secreto, ou são campanhas que estão sendo feitas de forma diferente justamente por causa dessas peculiaridades que você trouxe, né? O fato do Wagner Moura já estar presente há bons anos participando de talk shows, as pessoas conhecem e gostam muito dele lá fora. Há algum tipo de semelhança ou é mais para diferença? Não, eu acho que tem semelhança, sim. Eu acho que aprendeu-se muito com a campanha do Ainda Estou Aqui, que para mim foi irretocável, né? Tanto que o filme acabou ganhando o Oscar. Aprendeu-se muito e as pessoas perceberam que para uma campanha do Oscar dar certo, ela precisa de alguns ingredientes. E tem um ingrediente que tanto a Fernanda Torres tem, quanto o Wagner tem, que é aquele imponderável e que acaba funcionando. Chama-se carisma. Você tem que basear a campanha em pessoas com carisma. Então, a Fernanda foi a rainha do carisma, a rainha da simpatia. E o Wagner também está sendo. Eu estava assistindo até um desses Actors Roundtable, que são mesas redondas que as publicações fazem. Hollywood Reporter, sempre a principal que acontece perto do Oscar é a do Hollywood Reporter, mas eu tava vendo uma com o Wagner Moura, ele participando de uma mesa com vários atores ali, o Stellan Skarsgård, o Jacob Elord e tal.
promovida pelo LA Times, e é impressionante como Wagner domina a conversa. Né? Ele está o tempo todo ali participando da conversa e meio que conduzindo a conversa, porque ele tem esse carisma natural, né? As pessoas gostam dele, olham para ele, enxergam um cara legal. A gente já sabe disso há anos, né? A gente já sabe disso há anos. Mas os gringos estão aprendendo isso. Então, esse fator carisma, ele é preponderante. O resto é estratégia de empresa. A Neon, que é a empresa que comprou o agente secreto para distribuição lá fora, comprou lá atrás em Cannes, né, para distribuição lá fora. A Neon é especialista. A Neon é dona dos últimos 5 em 6 Oscars de melhor filme estrangeiro, se não me engano, né? Só o Ainda Estou Aqui não é dela. Então, assim, tá nas melhores mãos possíveis. E fora o fato de que a campanha é feita para essa categoria, eu não tenho dúvida que esse filme vai estar indicado nessa categoria, mas é também para entrar em outras categorias. Eu não duvido que a Neon consiga colocar o Agente Secreto entre os 10 indicados a melhor filme, não. O Wagner, eu acredito que essas 3 indicações, esse filme tem muita chance. Mas eu acho que a Neon tá querendo mais. Eu acho que eles aprenderam até com a gente, com Ainda Estou Aqui, e estão querendo colocar, de repente, o Kleber como o melhor diretor. Porque o Kleber ganhou o prêmio de melhor direção em Cannes. Então ele já vem respaldado pelo maior festival do mundo. Talvez em melhor roteiro, né? Talvez o Kleber também seja indicado em melhor roteiro. Eu acho que eles estão querendo ir além do que Ainda Estou Aqui conseguiram. A comparação, ela é óbvia, mas ela às vezes pode ser ingrata. Né? Eu acho que são duas empresas diferentes. Lá atrás a gente tinha a Sony, agora a gente tem a Neon. São duas empresas diferentes que trabalham de formas diferentes, mas que conseguem resultados. Né? O resultado do Agente Secreto, eu acho que tá até melhor do que eu ainda estou aqui nesse momento que a gente está gravando. O Agente Secreto já foi eleito o filme do ano, não é o filme internacional, o melhor filme do ano pelo Hollywood Reporter. Hollywood Reporter, gente, é uma das duas maiores publicações de Hollywood, que trabalham cinema em Hollywood, é o Variety e o Hollywood Reporter. Uma delas elegeu o filme como o melhor filme do ano. Isso não é pouca coisa. O Wagner já ganhou prêmio de melhor ator. Então, assim, tá muito no caminho certo. A gente já foi indicado ao Globo de Ouro, né? Se a gente conquistar algum Globo de Ouro, a gente é ótimo, né? O agente, né? Se o agente conquistar algum Globo de Ouro, eu não tenho dúvida que vai com muita força pro Oscar. E ele tá indicado também no Critics' Choice. Ele tá indicado a. Ele com certeza a gente precisa ver se o filme vai ser indicado nos sindicatos. Isso é muito importante. Se ele vai ser indicado nos sindicatos dos atores, dos diretores, dos produtores. A gente tem que ver isso lá na frente. Mas eu acho que o caminho dele, voltando à comparação, eu acho que ele tá nesse momento aqui, ó. 12 de dezembro, que é o dia que a gente está gravando isso, ele está na frente do Ainda Estou Aqui. Ele já conquistou mais coisas do que o Ainda Estou Aqui conquistou. O agente vai ganhar e a gente também, porque o brasileiro vai assumir essa premiação como se fosse parte nossa, porque no final das contas é mesmo. James, E para não isso eu não tenho falar. dúvida. Não, e disso eu não tenho dúvida que o brasileiro vai abraçar a causa. E não tenho dúvida também que, ó, o Oscar tá de olho nisso, porque eles sabem do engajamento do brasileiro. Eles viram isso no ano passado e eles viram esse ano também. Teve um evento que é um dos principais eventos da academia. O Wagner foi, tirou foto e já tá lá. Pode olhar lá no Instagram do Oscar. A foto do Wagner é a mais curtida, é a de maior engajamento. Mas disparado em relação ao segundo lugar. James, para não dizer que eu não falei das flores, vamos falar um pouquinho sobre séries. Acho que esse ano também tivemos boas séries e acho que também nos últimos anos a gente teve um fenômeno das minisséries, né? Séries mais curtas, em contraposição do que era ali início dos anos 2000, séries longas, com muitas temporadas, 24 episódios. Esse ano foi marcado por séries mais longas, séries mais curtas e teve alguma aí que destacou aí no seu cenário? Eu sempre gosto, tô até puxando a minha listinha de séries aqui para ver se eu não esqueci de nada. Eu sempre gosto das séries mais curtas, né? Eu cresci assistindo séries, mas eu cresci assistindo série
semana a semana. Ali, semana a semana, ia lá assistir o episódio. Então a gente conseguia acompanhar as séries. Hoje, pra mim, se você virar e falar, tem uma série. Você já assistiu a série X? E eu não tiver assistido, se essa série tiver cinco temporadas de 20 episódios, pode ter certeza que eu não vou assistir. Tem que ser a melhor série do mundo. Por isso, eu dou preferência hoje para minisséries, não só minisséries em que a história se fecha ali e não tem uma segunda temporada, é realmente uma minissérie fechada, quanto minisséries em episódios. Eu gosto muito é, das séries, tanto da HBO quanto da Apple. E se eu pegar a listinha, eu ainda estou preparando uma listinha de melhores séries do ano, mas eu acho que as melhores séries que eu assisti estão nessas duas plataformas. Eu queria destacar que eu acho que. Eu falei dessas duas plataformas, mas a primeira série que eu vou destacar é uma série que está na Netflix. Mas que eu acho que foi a grande surpresa do ano da Netflix, que é a Adolescência. Uma série que no primeiro semestre não se falou em outra coisa. Ela surgiu do nada. Uma série pequena, barata, que muita gente falou por conta da técnica, né? Que era uma série toda filmada em plano sequência, e realmente foi toda filmada em plano sequência. Eu recomendo todo mundo que assistiu a série ou gosta quer saber sobre o assunto. Assistir ao Making Off, tem vídeos de Making Off de adolescência na própria Netflix mostrando como eles fizeram cada episódio. São episódios de 40 minutos, alguma coisa assim. Cada episódio foi filmado às vezes 20 vezes, né? Então, e não podia errar. Se eles erravam, tinha que voltar no início. Enfim, falou-se muito sobre a forma e também sobre o tema, que é um tema muito de acordo com 2025, que é a história de bullying, adolescentes, uso de celular e como que os pais lidam com isso. Tudo isso está no nosso dia a dia, né? É por isso, eu acho que é por isso, por esses dois motivos, que essa série fez o sucesso que fez e não à toa está conquistando todos os prêmios. Vai Emmy, Globo de Ouro, com certeza vai ganhar Globo de Ouro. Eu não tenho dúvida que a Adolescência vai ser a série do ano no Globo de Ouro, a minissérie do ano. Mas a gente tem outras séries, eu queria destacar algumas outras. A gente tem uma que veio cercada de muita expectativa, e quando a série vem cercada de muita expectativa, eu já chego com vários pés atrás. Mas essa eu entrei com pé na porta e pé na frente e não me dei mal, que é Pluribus. Pluribus é uma série do Apple TV. Ela é do mesmo criador de Breaking Bad e de Better Call Saul. Então, só por isso, a série já chega recheada de predicados. É com a mesma atriz do Breaking Bad. E é uma série que tem uma premissa muito interessante. Em um determinado momento, ela, a atriz, que é a Rhea Seehorn, ela é uma escritora muito da mal-humorada e em um determinado momento, todas as pessoas da Terra parece que entram ou num transe, eu não vou dizer exatamente o que é. Até porque a série deixa isso muito nas entrelinhas. Ou é num transe, ou é uma invasão alienígena, ou é um vírus. Mas todas as pessoas da Terra começam a ser felizes e viver numa espécie de inconsciente coletivo. Então, o que um pensa, todos os outros pensam. Menos ela e mais 11 pessoas no mundo. Então, ela começa a conviver com aquelas pessoas que de repente estão agindo num transe e ela é muito bem tratada, mas ela quer entender por que que aquilo aconteceu, por que que ela não tá, como é que eu vou conviver com isso, o mundo todo é assim, e aí o mundo deixa de ser um mundo em guerra, o mundo não tem mais problemas, é o mundo perfeito, tá? Essas pessoas vivem num mundo perfeito, mas perfeito para quem? Essa é a premissa de Pluribus, que está no Apple TV Plus, que é um grandíssimo repositório de boas séries. Se você tiver que assinar um novo streaming, assine o Apple TV Plus. Isso aqui não é um merchandising, tá, gente? É porque realmente o Apple TV Plus tem poucas e ótimas séries. E eu queria destacar outra, que é uma série que eu acho que pouca gente viu, até porque tá numa plataforma que pouca gente tem, que é o Mubi, que é Hal and Harper. Hal and Harper é uma série sobre dois irmãos, Hal e Harper. É uma série.
curtinha, 9 episódios de meia hora, do jeito que eu gosto. E que é uma série que fala sobre a vida de todos nós. Hal e Harper, eles estão filhos de um pai que eles perderam a mãe muito cedo, e o pai tem uma namorada, e o pai os criou com muita dificuldade. Eles agora estão naquela fase ali de saindo da faculdade, começando a trabalhar e tal. E a gente vai e volta no tempo para entender a história dos dois e de todo mundo que está ao redor deles. Como plus a mais, essa série tem o Mark Ruffalo. Mark Ruffalo faz o papel do pai do Hal e da Harper. E qualquer série, qualquer produção que tem o Mark Ruffalo, você pode dar play. Ele é quase que invicto. Ele nunca fez nada ruim. Então, só de ter o Mark Ruffalo já dá para dar um play. Mas é uma série tão sensível, emocionante. É uma série que fala tanto para todos nós que eu recomendo que se você. Mais uma que não é merchan. Se você não tiver assinatura do MUBI, faça a assinatura do MUBI só para poder ver How and Harper, que para mim é uma das melhores minisséries do ano. E já que eu falei de Mark Ruffalo, vou falar de mais uma minissérie com ele. Essa sim na HBO, que é Task. Foi das grandes séries do ano. A história, ele é um agente do FBI que vai investigar uma série de roubos que estão acontecendo em casas ali na região que ele mora, no interior dos Estados Unidos, e que tem uma curiosidade que esses roubos são feitos em casas de traficantes. São pessoas que estão roubando dinheiro do tráfico. E ao mesmo tempo a gente vai vendo a história paralela da pessoa que está fazendo esses roubos. A gente vai vendo as duas histórias e mais um monte de outras histórias paralelas que se conectam com esses dois, até que as duas histórias vão se juntar lá no meio. Uma série irrepreensível, do mesmo criador de Mare of Easttown. Quem se lembra de Mare of Easttown lá atrás, série com a Kate Winslet, vai gostar muito de Task. Esses são os meus destaques do ano. Mas a gente teve, olha, eu até anotei vários outros aqui. O Eternauta, Black Rabbit. A gente teve Andor, que é provavelmente a segunda temporada de Andor, né? Que é provavelmente o melhor produto Star Wars para mim desde a primeira trilogia, desde a trilogia original Star Wars. A primeira temporada eu vi, achei boa, mas a segunda temporada ela tomou um rumo completamente diferente e é talvez a série mais importante de 2025. Não sei se é a melhor, mas talvez seja a mais importante de 2025. Assista e depois vocês me falam o que vocês acharam. Boas dicas. James, a gente já está caminhando para o fim da nossa conversa e eu queria falar um pouco sobre comportamento da indústria. Eu acho que esse ano foi marcado por um debate muito intenso, principalmente sobre inteligência artificial. Aí, no meio do ano, a gente teve um debate que parece que, por si só, para mim, já vale um roteiro de filme, que foi a criação da Tilly Norwood. Para o ouvinte que talvez não saiba quem é Tilly Norwood, ela não existe. Ela é uma atriz que foi criada por inteligência artificial e foi até mesmo disputada entre os estúdios, as agências, né, como uma possível atriz criada por inteligência artificial que poderia aparecer em alguma produção. O que que muda de fato quando a gente está pensando nesse debate mais próximo de inteligência artificial? Eu sei que a gente teve algumas declarações de atores dizendo que às vezes a gente não precisa de 2.000 figurantes, coloca inteligência artificial para poder preencher alguma cena ali que precisa ter população ao fundo. Esse debate foi o debate do ano, quando a gente está pensando em bastidores da indústria mesmo, o assunto foi inteligência artificial? Eu acho que foi. A inteligência artificial, ela pairou por cima de tudo isso, de Hollywood esse ano. A gente precisa entender que é uma coisa inevitável. Então, a inteligência artificial vai ser utilizada de uma forma ou de outra na produção dos filmes. De que forma ela vai ser utilizada? Aí é que o debate tem que ser aprofundado. Porque na técnica, se você for pegar a técnica, você usar a inteligência artificial para fazer uma colorização melhor de um filme, para fazer uma edição melhor, uma montagem melhor do filme, estou falando da parte técnica propriamente dita, para mim, tudo bem, e isso já está sendo feito. Já existem muitas ferramentas, eu mesmo trabalho com edição, eu uso muitas ferramentas de inteligência artificial nisso, em edição, em colorização,
correção de foco, correção de coisas. Então, isso já está sendo utilizado e vai ser utilizado. Agora, quando a gente leva pro artístico, aí é que a porca começa a torcer o rabo. Por quê? Esse exemplo que você citou é um exemplo muito bom. Poderia usar a inteligência artificial para ter uma daquelas cenas com 100 mil figurinos, 100 mil figurantes. 100 mil figurantes. Você pode usar a inteligência artificial para colocar esses figurantes ali e dizer como que esses figurantes têm que se comportar? Para mim, tudo bem. Mas você vai usar a inteligência artificial, como o caso que você citou da Tilly Norwood, que seria a atriz principal do filme? Eu acho aí já é problemático. Aí é que vem o medo de Hollywood de que a inteligência artificial tire empregos. Porque no caso da técnica, tem que ter uma pessoa ali ainda olhando tudo isso. Mas se você trocar um ator real por um ator, uma atriz real por uma atriz de inteligência artificial, a atriz real vai embora. Não tem mais esse emprego, entendeu? Então, esse é o temor de que daqui a pouco a gente tenha filmes completamente feitos por inteligência artificial e que os empregos sejam colocados de lado. Por isso existe uma discussão muito grande, os passos em torno disso estão sendo dados muito, estão sendo muito bem pensados pelas produtoras, pelos sindicatos, porque isso envolve também sindicatos de atores, de produtores. Imagina o emaranhado de coisas. Mas a gente tem algumas coisas que já estão acontecendo que a gente tem que prestar atenção. Como, por exemplo, a Disney acabou de anunciar um investimento de US$ 1 bilhão na OpenAI, que é a dona do ChatGPT e a dona do Sora. No que consiste esse investimento? A Disney vai liberar todos os personagens, não sei se todos, tá? Mas os principais personagens que estão ali embaixo do guarda-chuva da Disney para serem utilizados no Sora, para você poder gerar vídeos com eles. Então, a partir de agora, você vai poder usar o Sora, que é o aplicativo da OpenAI, e gerar um vídeo com o Mickey. Você vai poder gerar um vídeo com o Capitão América, que é Marvel, mas é Disney. Você vai poder gerar um vídeo com o Darth Vader, com o Yoda. Tudo isso é Disney, tudo isso está dentro desse acordo. E o que eles estão dizendo é que eles vão criar uma categoria dentro do Disney Plus para exibirem os melhores vídeos, os vídeos que eles acham que ficaram mais legais, criados pelo público. Isso para mim é um game changer. Isso para mim muda o jogo porque ele vai dar oportunidade para que eu e vocês, cineastas de AI, possamos criar alguma coisa e de repente tá lá no Disney Plus. E de repente esse nosso talento pode ser notado. A gente pode ser convidado para fazer alguma outra coisa, né? Isso abre uma porta que a gente nem sabe ainda o tamanho dela. Em troca, a Disney vai pegar as ferramentas da OpenAI e desenvolver novas ferramentas. Então, assim, eu acho que esse é talvez o maior passo já dado quando a gente fala em Hollywood e inteligência artificial no que tange o artístico. Todo mundo está preocupado, todo mundo está prestando atenção e tentando extrair as melhores soluções possíveis para esse casamento, que é um casamento inevitável. Todos nós hoje utilizamos inteligência artificial de alguma forma em nossas vidas pessoais ou profissionais, e é inevitável que em Hollywood isso também aconteça. Eu gostaria de que as coisas ficassem muito bem separadas e ditas para que a gente entendesse. Então, eu gostaria que um filme de inteligência artificial tivesse escrito com letras garrafais. Este é um filme feito com inteligência artificial. Utilizamos inteligência artificial para fazer isso, isso e isso no filme. Porque aí o público decide. Se é um filme todo feito com atores e atrizes de inteligência artificial, pode ser que eu não queira ver, mas pode ser que você, aí do outro lado, queira ver. Então, tudo bem, mas isso precisa ser dito. E eu gostaria que isso não tirasse empregos, né? E a gente está falando também de indústria. Tem um grande movimento de indústria, que é o assunto desse fim de ano, que a gente ainda tem que ver o que é que vai dar, que é a venda da Warner para a Netflix ou para a Paramount. O que, que vai acontecer com a Warner? Vai ser um espaço a menos, mais desemprego, menos diretores e menos atores podendo trabalhar em filmes e séries? É isso que vai acontecer? A Netflix diz que não, a Paramount diz que não, mas para mim é inevitável.
vai acontecer. Em algum momento, em 2026 para 2027, isso vai acontecer e a gente vai perder a Warner. Ou não, talvez isso se reverta, né? Mas eu acho que a Warner está fadada a desaparecer. O que que isso vai significar para a indústria? Menos filmes sendo lançados no cinema? Mais coisas indo direto para streaming? Menos oportunidades para a gente assistir coisas legais? Menos filmes sendo feitos? Não sei, tudo isso é possível. Ahn, Acho que isso não é animador. Acho que isso não prenuncia um futuro animador para quem trabalha com cinema, para quem produz cinema lá fora, né? E para quem faz os filmes e séries que todos nós estamos acostumados e crescemos acostumados a assistir. A gente está falando de Warner. Eu falei aqui de dois filmes, Pecadores e Uma Batalha Após a Outra. Os dois são Warner. Então, será que em 2026 a gente não teria o Pecadores e o Batalha Após a Outra de 2026? Porque não tem uma Warner para poder produzir? Não sei. Isso tudo a gente vai ter que ver ainda o que que vai acontecer, mas esses movimentos são movimentos muito grandes, tanto o movimento de AI quanto esse movimento da Warner, movimentos muito grandes que estão acontecendo agora, começaram a acontecer em 2025 e a gente vai ver o reflexo disso ainda no ano que vem ou nos próximos anos. Pra gente encerrar, eu quero saber o que que você está esperando para 2026, James. Um ano com bons filmes, boas histórias e de onde que vão vir essas boas histórias? O que que você está esperando para o ano que vem? Pois é, eu estava até buscando aqui, eu estava até pegando aqui uma listinha, porque de filmes, do que vem de estreia em 2026, para a gente entender se tudo isso que eu falei ah, tem a ver com o que realmente vai acontecer. Eu vou falar por alto aqui para vocês algumas estreias de 2026. A gente vai ter refilmagem de O Morro dos Ventos Uivantes, Pânico 7, A Noiva de Frankenstein, que eu já falei. A gente vai ter um novo Super Mario Bros. A gente vai ter a cinebiografia de Michael Jackson. A gente vai ter o Diabo versus Prada 2. Vai ter Mandalorian e Grogu, que é um spin-off ali de Star Wars. A gente vai ter Todo Mundo em Pânico 6. He-Man e o Masters of the Universe. Vai ter a Supergirl. Vai ter Toy Story 5. Moana, live action de Moana. A Odisseia, o filme do Christopher Nolan, que é o filme que eu mais espero nesse momento, em 2026. O novo Homem-Aranha. Street Fighter. Novo Crônicas de Nárnia. Novo Jumanji. Duna 3. E vai ter no fim do ano o Angry Birds 3, novo Jogos Vorazes, e no fim do ano a gente vai ter o novo Vingadores. Dito isso, dá pra gente dizer que 2026 vai ser mais um ano como 2025. Eu comecei falando que 2025 foi muito focado nas propriedades intelectuais e que teve pouca coisa que fugiu disso. Essa listinha que eu li aqui pra vocês, claro que são dos filmes que já estão divulgados, que vão acontecer, os grandes lançamentos de 2026. Mas se a gente pegar essa lista, vai ser mais do mesmo. Pode ser que os filmes sejam. Eu não sei se esses filmes vão ser bons, ruins, se eles vão dar bilheteria, mas o fato é que Hollywood ainda vai apostar nas mesmas propriedades intelectuais ou até propriedades intelectuais que eles estão recuperando, como os Jogos Vorazes. Que a gente teve alguns filmes de Jogos Vorazes, teve um hiato e agora estão refilmando. Na verdade, eu acho que é um reboot da história dos Jogos É Vorazes. um A gente vai prequel. ter um É um prequel. prequel, Eu acho isso. que é um prequel, né? De Jogos Vorazes. Então, assim, pode ser que sejam mais do mesmo. De novo, as mesmas velhas apostas. Não significa que vai ter só isso no ano. A gente deve ter o Pecadores do ano. A gente deve ter o Batalha Após a Outra do ano. A gente deve ter aquelas surpresas que são essas surpresas que nos mostram que tem ainda alguém pensando diferente em Hollywood. Assim como a gente teve Barbie. Barbie que foi uma grande novidade, né? Que apareceu do nada, né? Não era uma propriedade intelectual. Sim, era um filme baseado na boneca, na Mattel e tal, mas é um filme com conteúdo, um filme que tinha um conteúdo interessante, foi além da simples propriedade intelectual para crianças e infanto-juvenis. Não era um filme para criança, não era um filme para adolescente, é um filme bem adulto. Então eu acho que Barbie acertou no cheio. E desde então
não tivemos um outro Barbie, né? A coisa em torno do Barbie e o que se criou em torno dele, que é um filme que rendeu 1 bilhão fácil na bilheteria, não foi repetida. Mas eu quero que seja. Eu quero que a gente tenha outros Barbies, outras surpresas, outros filmes que surjam do nada com histórias inéditas. Pode ser baseado em algum personagem? Pode, né? Mas filmes inteligentes. Porque a grande parte do que a gente vê, né, nesses lançamentos todos que eu vi aqui são mais do mesmo. A gente vai ver mais do mesmo. Ah, esse filme no 7 é melhor do que o 6, mas é pior do que o 5, né? Vai ser tudo mais do mesmo. Eu quero ser surpreendido. Eu quero aquele filme ou aqueles filmes que me arrebatem e que me falem, esse é o caminho do cinema, como eu falei aqui de alguns filmes que eu acho que podem ser o caminho do cinema independente de propriedade intelectual. Então é isso que eu espero em 2026. Eu espero que o cinema continue me surpreendendo. Não que ele não me surpreendeu em 25, mas eu acho que eu tive menos surpresas em 25 do que em outros anos, 24, 23 e por aí vai. Eu quero mais surpresas e eu quero que você também seja surpreendido pelo cinema em 26. Rodrigo James, colunista aqui da 98 News. James, mais uma vez, obrigada por ter feito aí essa retrospectiva um tanto quanto animada do ano de 2025. Obrigado, eu que agradeço e, como diz um grande amigo meu, bons filmes.